Luneta sonora na área, hoje num ângulo um pouquinho diferente, porque o ângulo que eu costumo utilizar tá com algumas coisas aqui. Aliás, coisa é o que eu tenho que fazer, né? Que eu tô fazendo ainda no meio da gravação desse episódio. Não para menos que eu tô. Desculpe se eu olho para baixo por alguns momentos, mas não para menos que eu tô aqui com algumas coisas acumuladas, mas eu não posso, logicamente, deixar de falar com vocês, porque a sexta-feira é o dia dessa conversa mais descontraída, não digo descontraída, mas uma conversa mais franca, mais direta, mais assim, o que eu gostaria de falar para vocês nesse momento. Então, enquanto isso, que eu estou olhando aqui para baixo, justamente porque aqui embaixo está o teclado, eu quero tocar com vocês um assunto que eu falei na semana passada sobre a questão da opção de comunicar e quando a escolha vira revolução. Então vamos conectar o que tem a ver, por exemplo, a revolução criativa, trabalhar com visual, e fazer assim, um monte de coisas e o que isso tem a ver com comunicar, o que você realmente está querendo fazer. Então, um jogo de coisas, né? Tem uma diferença muito grande entre escolher e assumir a escolha. Então, no episódio passado eu falei justamente sobre isso, sobre a minha primeira opção, sobre aquele momento inicial em que a gente acredita que já sabe o caminho. Primeira decisão, primeiro desenho de futuro, a primeira tentativa de dizer, olha, é isso. E aí o que acontece? O tempo ensina uma coisa importante. A primeira opção quase nunca é definitiva. Ela é ponto de partida, teste, repertório. Mas o que eu estou querendo também dizer com vocês? A primeira opção é comunicar, mas não necessariamente do jeito que eu gostaria que fosse. Que, como eu falei para vocês, eu não sei vender. Eu não. Eu, poucas vezes você entende essa questão da sinceridade. Eu não sei vender. Você vê como é uma palavra, uma frase talvez muito forte de ser dita aqui para alguém que está comunicando com vocês e principalmente partindo de um publicitário que aprendeu tudo sobre como utilizar a comunicação para venda e no fim das contas não é isso que você sabe fazer. E qual é o problema nisso? Você está na comunicação sabendo que você tem uma missão. Você está na comunicação sabendo que você quer fazer alguma coisa que, de certa forma, seja um tanto quanto diferente daquilo que você pretende mostrar para as pessoas. E, essa não foi a minha primeira escolha. Eu peguei as ferramentas e utilizei da maneira que eu acredito que seja possível de utilizar. E aí, justamente isso, como eu disse, o tempo ensina que essa primeira opção nunca é definitiva, quase nunca é definitiva. E na sequência eu falei sobre a opção de comunicar, não como algo circunstancial, mas como decisão consciente, que não foi só uma escolha profissional, foi um posicionamento, porque não é simplesmente você pegar, escolher uma carreira e, de certa forma, você interpretar isso como uma carreira comercial. Será que ela ia prosperar desse jeito? E é aqui que entra o que eu tenho chamado de revolução criativa. Ela não é barulho, não é tendência, não é estética nova. Revolução criativa é quando você muda o eixo, quando você para de reagir ao que aparece e começa a agir a partir do que acredita. E, como eu disse, a primeira opção não foi a publicidade, mas é justamente o que eu queria trazer como objetivo e de certa forma eu trouxe essa essência. Mas ela me deu essa experiência. E a opção de comunicar, ela me deu direção. Mas e a revolução criativa? Talvez ela não tenha me dado exatamente identidade, porque ela ainda é uma revolução em curso, mas ela reforça essa identidade. E
existe um momento na vida que você percebe que não está apenas exercendo uma função. Você está construindo um significado. Tá escolhendo como é que você quer ser percebido. Está assumindo autoria. Você quer fazer uma coisa autoral. Você quer que as pessoas se lembrem de você. E comunicar isso. Comunicar é escolher o que dizer, e é escolher como dizer, e é escolher quem você é, e enquanto diz. Então é justamente sobre isso. Durante muito tempo a gente acha que está apenas tentando acertar, que está testando caminhos, que está ajustando rota. Isso faz parte, está tudo bem. Mas chega uma hora que continuar escolhendo sem consciência vira repetição. Você quer escolher o que para comunicação? Você quer escolher identidade visual? Você quer escolher texto? Você quer escolher redação? Você quer escolher fotografia? Você quer escolher o quê? E diante de tanta escolha, o que você quer ser de verdade? Nesse momento que você precisa parar e pensar. Eu não posso abraçar o mundo. Eu não posso fazer tudo de uma vez da maneira que eu acredito. Eu tenho que manter a calma e entender o sentido daquilo que eu estou procurando. E é justamente isso. A revolução acontece quando você entende que não precisa acertar de primeira, mas precisa assumir responsabilidade pelo que mantém. Então, a primeira escolha ela pode ter sido impulso, a segunda pode ter sido necessidade, mas a escolha que vira revolução é aquela que nasce da consciência. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de perguntar qual é o melhor caminho e começa a perguntar qual caminho é coerente comigo. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar alinhamento. E é isso. Talvez o grande ponto não seja ter escolhido certo lá atrás ou entendido a sua escolha no agora. Talvez seja ter entendido por que você continua escolhendo o que escolhe hoje. Porque no fim, não é só sobre a primeira opção. É sobre assumir a própria narrativa. E isso sim é revolucionário. Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Gravado praticamente em cima do laço de tantas coisas que a gente tem de fazer em cima do laço. E toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube, no Spotify, onde você encontra esse podcast. Só que ainda é aquele microfone que eu quase nem uso. E se eu uso para algumas coisas, mas em breve ele vai aparecer aqui. É que eu não gosto, por exemplo, de gravar assim, porque você sabe, não precisa ser uma coisa assim tão, de certa forma, a cenografia de um podcast, porque ela é o quarto. Então, ele pode ficar escondido? Pode. E tá escondido. Tá vendo como é que é o truque da comunicação? Onde eu tava? Você pode ver esse episódio em vídeo no YouTube, no Spotify e no restante das plataformas pode ouvir em áudio. E nas redes sociais eu tô em Josivandro Avelar, @Josivandro Avelar, e no X e no Tumblr, @Josivandro. O que mais eu ia falar? Que eu preciso agilizar as coisas aqui porque tô com uns prazos apertados e isso sim é revolucionário, não é? Então, bora lá. Então a gente fica por aqui, o Luneta Sonora fica por aqui, nesse ângulo assim, porque tá cheio de coisa aqui. E bora lá, seguir a rotina. A gente se encontra por aí. Até a próxima e não desanime.